Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o melhor jogador de cada time no primeiro turno do Brasileirão. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com o América Mineiro, clube que viveu altos e baixos nesse primeiro turno. O Coelho até começou bem a competição, mas após uma série de partidas sem vitórias, a equipe caiu para a parte de baixo da tabela. O veterano Jailson, que já havia brilhado em jogos da Libertadores, também fez boas partidas no Brasileirão e garantiu pontos importantes. Apesar disso, o goleiro acabou deixando a equipe no início desse mês após uma suposta insatisfação com o retorno de Matheus Cavicchioli. O Atlético Paranaense segue muito bem nas três grandes competições da temporada. Além de estar vivo nas Copas, o rubro-negro tem um aproveitamento excelente após a chegada do técnico Felipão. Apesar de muitos jogadores atravessarem boa fase, o principal destaque da equipe em jogos do Brasileiro tem sido o uruguaio David Terans. Mais uma vez, o grande nome do Atlético Goianiense na temporada tem sido o meia Jorginho. Ídolo da torcida, o jogador é o responsável pela criação das jogadas ofensivas da equipe. Recentemente, ele superou a marca de 300 jogos oficiais pelo Dragão. Não foi nenhuma novidade que o principal jogador do Galo no primeiro turno foi o atacante Hulk. O craque tem mantido um desempenho fantástico, assim como na temporada passada, participando com muitos gols e assistências. Se não tivermos surpresas, Hulk deve ser mais uma vez candidato ao prêmio de melhor jogador do campeonato no final do ano. O Avaí foi outra equipe irregular nesse primeiro turno. O Leão fez jogo duro contra grandes equipes, mas poderia estar numa situação bem mais tranquila na tabela se não tropeçasse, por exemplo, em jogos contra o Cuiabá e o Juventude em Florianópolis. A realidade é que o atacante Guilherme Bissoli cumpriu bem o seu papel, e ele é um dos jogadores que brigam pela artilharia do campeonato. O Botafogo se reforçou bastante após a chegada de John Textor. Por esse motivo, a equipe sofreu em algumas partidas por falta de entrosamento e ainda busca atingir um melhor desempenho dentro do campeonato. Um jogador que vem sendo muito importante até agora é o atacante Erisson. Ele marcou gols decisivos nos jogos contra o Fortaleza, Flamengo, Ceará e Internacional. Um dos melhores zagueiros em atividade aqui no Brasil é o Léo Ortiz do RB Bragantino. Em 2022, o jogador vem repetindo as boas atuações que já teve no ano passado. Vale lembrar que Léo foi convocado para a disputa da última Copa América realizada aqui no Brasil. Pelo Ceará, ninguém jogou mais bola do que o colombiano Steven Mendonça. Artilheiro da equipe no ano, o jogador tem bons números no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O contrato de Mendonça com o Ceará vai até o final de 2023. O Corinthians sofreu nesse primeiro turno com a ausência de suas principais estrelas por contusões. Quem assumiu a responsabilidade no meio-campo do timão foi o volante Duqueiroz. Além de se destacar pelos desarmes, o jovem jogador também tem boa qualidade com a bola nos pés. No Coritiba, não há dúvidas de que o principal destaque foi o ponta Igor Paixão. Depois de realizar um bom campeonato paranaense, o jogador manteve o alto nível no Brasileirão com gols e assistências. Se continuar nessa fase, Igor deve ser um dos candidatos à revelação do campeonato. Pelo segundo ano consecutivo, o Cuiabá tem Walter como o melhor jogador na temporada. Desde a época do Corinthians, ele já era visto como um grande goleiro no futebol brasileiro, mesmo ficando na maioria das vezes no banco de reservas. No Cuiabá, Walter virou o protagonista e garantiu muitos pontos para a equipe nesse primeiro turno.
O Flamengo decepcionou bastante nessa primeira parte do Brasileirão. Apesar de não estar tão longe das primeiras colocações, o rubro-negro era visto como um dos candidatos ao título mais uma vez. Além de João Gomes, o uruguaio Arrascaeta contribuiu novamente para jogadas ofensivas da equipe. Nesse momento, ele é um dos jogadores com mais assistências no campeonato. Já o Fluminense foi uma das equipes mais agradáveis de assistir. O tricolor praticou um bom futebol e atingiu uma pontuação interessante no primeiro turno. Dá pra dizer que o grande nome da equipe foi o artilheiro Germancano. Só nesse ano de 2022, o argentino já marcou mais de 25 gols somando todas as competições. A campanha do Fortaleza no primeiro turno foi muito ruim. O tricolor dividiu as atenções da competição com a Copa do Brasil e a Libertadores, e acabou somando uma pontuação muito baixa no primeiro turno. O jogador mais regular da equipe foi Iago Pikachu. Vale ressaltar que na última semana ele recebeu uma proposta para deixar a equipe. Um dos principais artilheiros do Brasileirão até o momento é o atacante Pedro Raul. Ele foi contratado por empréstimo pelo Goiás no início desse ano e não tem decepcionado. Pedro tem uma média de 1 gol a cada 2 jogos, somando as competições que o esmeraldino disputa na temporada. Pelo Internacional, muitos jogadores se destacaram no primeiro turno. O uruguaio Carlos de Pena, que veio do Dinamo de Kiev, tem se adaptado cada vez mais na equipe colorada e colecionou bons jogos sob o comando do técnico Mano Menezes. O Juventude, por outro lado, fez uma campanha bem abaixo do esperado. O Alviverde está na zona de rebaixamento e teve mudança no comando técnico para tentar uma reação. O volante Jadson foi um dos jogadores mais regulares da equipe, sendo titular em todas as partidas em que esteve disponível. Em 2022, o Palmeiras continua com um elenco fortíssimo. Muitos jogadores da equipe atravessam um bom momento, e é difícil de apontar apenas um destaque. Além do atacante Rony, o jogador que mais participou dos gols do Alviverde no Brasileirão foi o meia Gustavo Scarpa. Apesar disso, vale destacar que o jogador deixará o clube no final desse ano para atuar na Premier League. Pelo segundo ano seguido, o goleiro João Paulo tem evitado que a campanha do Santos no Brasileirão seja na parte de baixo da tabela. O jogador tem feito um número alto de defesas difíceis por partida e, ao lado de Marcos Leonardo, é um dos responsáveis pela pontuação do Peixe até agora. No primeiro turno, o São Paulo foi uma das equipes que mais empataram no Campeonato Brasileiro. Pelo tricolor, não há discussão de que o melhor jogador do time no ano é o atacante Jonathan Calleri. Além de brigar pela artilharia do Brasileirão, o argentino se destaca pela sua entrega nas partidas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!